Gente, boa tarde de novo. É buenas tardes, né, agora? Buenas tardes. Eu queria só agradecer a vocês pelo... Eu nunca tinha visto uma fila tão grande perto de mim. A mamãe ia ficar muito orgulhosa se ela tivesse visto. Obrigado, viu? Obrigado. E eu acabo achando que é nessas horas que Deus fala com a gente, para dizer assim, essa é a sua missão mesmo. Não mostrando o meu lado humano, eu já tive dúvidas, claro, no magistério, será que é isso mesmo? Mas quando eu vejo uma cena dessa acontecer, é como se Deus falasse comigo, para dizer, aqui é o caminho mesmo. Então eu sou muito grato a vocês pelo dia de hoje. Cada assinatura, cada livro, cada sucesso, que isso fique registrado, para que vocês realmente atinjam todos os seus objetivos, tá bom? Então fiquem com Deus, bom domingo e até o nosso próximo encontro. Dia 1º eu vou estar de novo, vou trazer livros também para quem não pôde comprar hoje, tá bom? Não precisa ficar preocupado não, dia 1º eu venho de novo, tá bom? Então um beijo e fiquem com Deus. Obrigado, irmão. Boa sorte aí pra ti, cara. Show de bola. Bom, vamos para a habilidade 6. A habilidade 6 já exige que você tenha o conhecimento, né, mais vasto possível de assuntos os mais diferenciados aí para você entender como é que as coisas acontecem, tá? Então, nesse ano aqui, deixa eu ver aqui, 2012, estávamos passando por um questionamento mundial sobre as Ilhas Malvinas. Já ouviram falar nas Ilhas Malvinas? Pronto, as Ilhas Malvinas estão lá no território da Argentina, mas a Inglaterra até hoje fica dizendo que pertence a eles, tal, e até hoje eles não inventaram uma solução para isso, tá bom? Então em espanhol, las Malvinas son nuestras, sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no se basa en sentimientos nacionalistas, sino en normas y en principios del derecho internacional que, si bien pueden suscitar interpretaciones en contrario por parte de los británicos, tienen la fuerza suficiente para imponerse. Los británicos optaron por sostener el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas, invocando la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el derecho de independizarse de los estados colonialistas. Pero esta tesitura es también indefendible. La citada resolución se aplica a los casos de pueblos subjuzgados por una potencia extranjera, que no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a expulsar a los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos por súbditos de la corona que pasaron a ser Kelpies, y luego ciudadanos británicos. Además, según surge de la misma resolución, el principio de autodeterminación no es de aplicación cuando afecta la integridad territorial de un país. Finalmente, en cuanto que haría la Argentina con los habitantes británicos de las islas en caso de ser recuperadas, la respuesta se encuentra en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional sancionada por la reforma de 1994, que impone respetar el modo de vida de los isleños, lo que además significa respetar sus intereses. Em português, as Malvinas são nossas. Sim, as ilhas são nossas. Esta afirmação não se baseia em sentimentos nacionalistas, e sim nas normas e princípios do direito internacional que, ainda que possam pedir interpretações do contrário por parte dos britânicos, têm força suficiente para se impor. Os britânicos optaram por afirmar o direito de autodeterminação dos habitantes das ilhas, invocando a resolução de 1514 das Nações Unidas, que entraram em acordo com relação aos povos coloniais o direito de serem independentes dos estados colonialistas. Mas esta lei é também indefendível. A citada resolução aplica-se aos casos dos povos subjugados por uma potência estrangeira, que não é o caso das Malvinas.
aonde Grã-Bretanha procedeu expulsando os argentinos que moravam nas ilhas e colocando-os como súbditos da coroa, que passaram a ser Kelpers. Sublinha a palavra Kelper. Kelp, aí já vem do inglês. Kelper é como se fosse o argentino que vai morar na Inglaterra. Aí eles tratam como se fosse um caipira. Então coloca aí, Kelpers, caipira. Tá? E logo cidadãos britânicos. Além do mais, segundo surge da mesma resolução, o princípio de autodeterminação não é aplicado quando afeta a integridade territorial de um país. Ou seja, essa proteção que a Inglaterra promete aos argentinos é só da boca para fora. Quando os argentinos chegam lá na Inglaterra para morar, ter a cidadania britânica, etc., eles são tratados como verdadeiros lixo, né? Como a maior parte dos latino-americanos, tá bom? Finalmente, enquanto ao que se faria na Argentina com os habitantes britânicos das ilhas em caso de ser recuperadas, a resposta encontra-se na cláusula transitória primeira da Constituição Nacional, oficializada pela reforma de 1994, que impõe respeitar o modo de vida dos islênios. Isla quer dizer ilha. O que são os islênios? Os habitantes daquelas ilhas, ok? O que, além do mais, significa respeitar os seus interesses. Ou seja, ainda está acontecendo esse impasse, ninguém sabe para quem realmente as Malvinas vão ficar, mas a Inglaterra, para tentar ganhar a simpatia dos argentinos, eles prometem mundos e fundos, mas na hora de cumprir, eles não acabam cumprindo, ok? Parece época de eleição. Quarta, aí vem a questão. O texto apresenta opinião em relação à disputa entre a Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, argumentando que esse princípio de autodeterminação não é cumprido. Então, resposta C de casa. O princípio de autodeterminação, esse de proteger quem chega lá, né? Porque os argentinos protegem os britânicos que vêm para cá, mas quando os argentinos vão para lá, eles sentem grandes dificuldades. Então, resposta C de casa. O princípio de autodeterminação precisa de aplicabilidade, ou seja, precisa ser aplicado no caso das Ilhas Malvinas. Tranquilo? Então, habilidade 6 quer que você tenha justamente, que você conheça um pouco sobre a história das Ilhas Malvinas. Pero um dia, lhe foi apresentado a Cortés um tributo bem distinto, um obsequio de 20 esclavas. Chegou hasta el campamento espanhol e entre elas, Cortés escolheu a una. Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta. El nombre indígena de esta mujer era Maltzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava, los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en milengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y al alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma. Con el efecto, existia grande descontento e que o império tinha pés de barro. Em português, sublinha esse pero para mim aí. Puxa a setinha. Esse pero quer dizer porém, mas. São palavras que vocês precisam estar por dentro, tá? Mas um dia foi apresentado ao Cortés um tributo bem diferente. Um favor de 20 escravas chegou até o acampamento espanhol. E entre elas, Cortés escolheu uma. Descrita pelo cronista da expedição, Bernal Díaz do Castillo, como mulher de bem parecer.
determinada, desenvolvida. O nome indígena desta mulher era Malintse, um indicativo de que tinha nascido sob os sinais de uma desventura, né, uma aventura amorosa. Seus pais a venderam como escrava. Os espanhóis a chamaram Dona Marina, mas seu povo a chamou de Malinche, a mulher do conquistador, a traidora dos índios. Mas com qualquer um desses nomes, a mulher conheceu um extraordinário destino. Se transformou em minha língua, ou seja, ela serviu como uma espécie de tradutora. Pois Cortés a fez de sua intérprete e amante. A língua que ela teria que guiar a lo largo. Sublinha essa expressão para mim, por favor. Puxa a setinha. A lo largo quer dizer ao longo. Ao longo e alto do Império Azteca, demonstrando que algo estava podre no reino de Moctezuma, que efetivamente existia grande descontentamento e que o Império tinha pés de barro. Então, na colonização que nós tivemos aqui na América do Sul, teve um grande impasse que eram justamente os europeus tentando falar a língua dos indígenas, tá? Tá bom. A língua dos indígenas. Eles falavam, no caso, espanhol, e eles falavam lá os seus dialetos, né, as suas línguas indígenas, tribais. E aí, os europeus, eles precisavam de um tradutor. E aí, justamente, uma dessas escravas foi colocada como uma tradutora. Ela ficou mais próxima lá do europeu, e aí os índios ficaram achando, não, agora ela está dizendo todos os nossos segredos, ela está dizendo para ele. E aí ela teve essa imagem de traidora, tá bom? Essa é uma história real, certo? Aconteceu, tal. Inclusive ela foi apedrejada pelos próprios índios, depois morreu, tal, e tudo mais. Malinche ou Malintse foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como, olha os itens, a intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? B. Escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. Tem alguma parte do texto que fala sobre isso? Ela era vista como uma traidora pelos índios, mas ela só fazia o intercâmbio, né? Ela era o elo de comunicação, né? Vamos ver. Amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica. Se eu tirasse esse dando origem à miscigenação étnica, amante do conquistador até que dava para ser, tá? Porque num texto não tem nada dizendo que eles tiveram filhos, que os filhos montaram uma cidade. Está entendendo? Então, por conta disso, esse item a gente tem que descartar. Embora lá ele diga, ó, ficou mais próxima dele, tal, etc, né? D. Voz do seu povo. Poderia até ser, mas o povo dela, os índios, não queriam. Então, o item D é falso. Defendendo os interesses políticos do Império Azteca. Ela estava fazendo a balança, né? Nenhum nem outro. Maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo de Moctezuma. Ela foi corrupta, ela pegou o dinheiro, entregou nas mãos, as riquezas, né? O ouro, entregou nas mãos dos europeus? Não. Então, resposta para a questão A, de amor. Intérprete do conquistador, lhe possibilitando conhecer as fragilidades do império, sendo ela traidora ou não. Tá bom?